Muito bom dia para você. Hoje é dia 18 de outubro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, Demas me abandonou por amor deste mundo e foi para Tessalônia. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Mandei Tíquico a Efeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro tem me causado muito dano. O Senhor lhe pagará segundo as suas obras. Evita-o também, pois ele fez forte oposição às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá não lhe seja levado em conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Meus irmãos, e essa palavra eu diria muito que ela é para aqueles que estão na igreja, no ministério, porque às vezes a gente pensa que aquilo que tantas vezes nos aflige virá de fora, mas não. Tem muita coisa que está dentro da igreja. Tem muitas situações em que irmãos são usados pelo inimigo de Deus para contendas, para causar contendas. E aqui Paulo ele traz exatamente dizendo quando ele escreve essa carta, olha, a Timóteo, alguns me deixaram e me deixaram por amor desse mundo. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. Ele fala de Demas que o abandonou pelo amor do mundo. Quem começou a caminhada com você e ficou pelo caminho? Quem que estava ali junto com você segurando a sua mão de repente soltou e ficou pelo caminho? E aí ele fala sobre Alexandre, que causou grande oposição ali, né, que foi contra o evangelho, e não só para ele, na sua opinião, mas ele ainda fez oposição em meio àqueles que estavam ali. E aí ele manda evitá-lo, mas ele pede que ele traga algumas coisas que ele deixou, dentre eles o pergaminho que são escritos, né? Mas ao final ele completa: mas o Senhor esteve sempre comigo. E é sobre isso, meu irmão. É sobre louvado seja Deus quando nós temos irmãos para segurar as mãos. Mas muitas vezes nessa nossa caminhada, a gente terá irmãos que nos deixarão, que ficarão pelo caminho, e isso dói também ao nosso coração, claro. Muitas vezes nós teremos alguns que se incomodarão tanto com o anúncio do reino, que farão oposição para isso. E a gente tem visto isso na igreja atual. Ao invés de se preocupar com a sua intimidade com o Senhor, tem gente que faz questão de fazer leis, fazer situações. Não, porque isso não pode, porque isso não. Mas tomemos para nós essa palavra, tomemos posse. Mas o Senhor esteve sempre comigo. E aí eu vou abrir um parênteses no devocional de hoje, porque Paulo diz que Lucas permaneceu com ele. E Lucas aqui, hoje a igreja celebra, a liturgia celebra São Lucas evangelista. Lucas, ele era médico e foi muito dócil ao Espírito Santo de Deus. Convertido a partir das escutas de Paulo, e posterior a isso ele fez grandes viagens e missões apostólicas juntamente com Paulo, e eles se tornaram muito próximos, né? E Lucas vem então dócil à voz do Espírito Santo, ouvindo, e ali, principalmente entre os gregos e os romanos, ele vai então, juntamente com Paulo, levando a palavra do Senhor, e a gente encontra então entre os seus escritos o Evangelho de São Lucas, do qual nos traz esse amor de Cristo, e também o primeiro livro sobre os primeiros cristãos, que o livro sobre os primeiros cristãos chamado Atos dos Apóstolos, que também é de autoria de São Lucas. Então nós peçamos hoje a intercessão desse evangelista que se deixou ser seduzido pelo Espírito Santo de Deus, que ao ouvir as palavras, ele se colocou a serviço, ele se colocou na missão. E ele ficou ali firmemente com Paulo, mesmo diante de tantas adversidades. E que nos trouxe, né, por inspiração divina, aí o Evangelho de São Lucas, deixou para nós o Evangelho de São Lucas,
de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas e também os Atos dos Apóstolos. E que nós no dia de hoje, entre tantas adversidades que a gente vive dentro da igreja, não é para você se afastar da igreja, é para você manter os seus olhos fixos no Senhor. Orar por aqueles que ficam à beira do caminho, que ficaram à beira do caminho, mas se manter com um olhar fixo no Senhor, porque Ele é quem nós realmente precisamos. Os outros se apartaram, isso dói ao nosso coração. Alguns nos abandonaram por amor desse mundo, isso dói ao nosso coração. Mas a obra, ela é do Senhor. E ela continuará, ela permanecerá viva para sempre. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Então, que nós estejamos sempre atentos e que nós permaneçamos firmes e perseverantes. Porque esperar, quando tudo diz que não vai mais acontecer, essa é a nossa missão, sermos perseverantes. E com essa perseverança de quem crê, de quem confia, permanecer evangelizando os 4 cantos desse mundo, para que aqueles que ainda não ouviram falar sobre o Cristo, que não o encontraram ainda, possam conhecê-lo, se entregarem a Ele e amá-lo. Que Deus abençoe.